noite. Boa noite, boa noite. Tem um rosto novo por aqui. Eu sou a Angélica. Vamos começar essa live, então, falando aqui muito além do consórcio, com o parceiro do Sincor, a Bancorbras. Eu já vou acenar aqui para quem tá entrando. E aí, pessoal, rosto novo por aqui. Hoje vocês vão ver várias pessoas novas aqui nesse Instagram. Estão me ouvindo bem? O áudio tá legal aí? Como estão os áudios? Me respondam aí. Já tem várias pessoas entrando. Nós vamos chamar o Ronei aqui hoje. Vamos bater um papo aí sobre o consórcio da Bancorbras, parceiro aí do Sincor, a nossa nova jornada, né, do corretor na real. Estamos caminhando, estamos sempre aqui todas as terças-feiras fazendo essas lives. Eu vou chamar aqui o meu colega Breno, que na verdade ele que é o fera do consórcio, viu, gente? Ele e o Ronei. Eu hoje estou aqui de coadjuvante. Deixa eu adicionar ele aqui. Ó, mandei o convite aí. Aí, Breno, mandei lá no convite da corretora, porque acho que o perfil do Breno mesmo a gente não conseguiu acessar mais cedo nos testes. Do Ronei também eu já vou chamar ele aqui e a gente já vai começar, gente. Iniciante aqui, aguenta a mão aí que a gente já tá começando. Já aceitei aqui. Me manda o convite pela sua corretora, Breno, para ver se vai dar certo, porque parece que eu mandei, mas não sei se deu certo. Ah, já tô vendo aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Angélica? Boa noite, tudo bem? Prazer. Prazer falar com você. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Breno para dentro dessa live, porque a gente estava fazendo os testes aqui mais cedo. Eu estava tentando entrar aqui pelo computador, mas acabei entrando aqui pelo celular. Não sei se a imagem tá boa, o som tá bom. O som, a imagem tá ok, tá ótimo. Beleza, maravilha, então. Eu já dei um aceite aqui pro Breno. Vamos ver se ele vai conseguir acessar. E eu vou mandar também no perfil pessoal dele para ver com qual que ele está conectado. Não, beleza. Vamos falar de um tema aí super em alta, né, Ronei? Financiamentos cada vez mais. Vamos falar de um tema em alta hoje, porque os financiamentos cada vez juros maiores, o consórcio é uma boa solução de porta de entrada para nós, né, nos negócios. Exatamente, Angélica. Eu costumo dizer que, na verdade, o consórcio ele sempre teve em alta, né? Mas agora, nesse momento, um pouco mais, porque as pessoas começaram a tentar entender melhor o consórcio, né? Tentar buscar mais informações e com as pessoas certas, né? Com quem realmente entende de consórcio. Não é, por exemplo, o primo do meu primo, a esposa do meu primo que falou que não presta, entendeu? Então, assim, é bem diferente, né? Você tem que procurar um especialista para você ter a orientação correta e aí sim entender o que é o consórcio, né? Lá em especialista, ó, o Breno chegou. Boa noite, pessoal. Boa noite, Joanei. Boa noite, Angélica. Boa noite. Pela presença. Hoje é um assunto que eu gosto bastante, que é o consórcio. Gosto não só de ter, né, como produto que eu mesmo compro, né, mas principalmente com a Amanda, né, Joanei, que é muito bom aqui pra gente. E boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Hoje vamos começar mais um capítulo aí na jornada corretora real, né? O nosso convidado é o Ronei da Bancorbras. Está presente aí, Ronei. E aí? Isso aí, Breno. Vamos falar um pouquinho, né, do consórcio, né? Passar para esse pessoal aí, né? Realmente o que é o consórcio e como a gente pode, né, utilizar ele aí na nossa base de clientes para poder, né, alavancar os negócios, né? Exatamente.
Angélica, você já trabalha com consórcio na sua corretora também? Bem pouco. Eu faço parceria quando eu preciso. Eu não demando tanto conhecimento. Vou aprender muito aqui hoje. Eu estou até com caneta e papel aqui na mão. Não, exatamente. E tem muitos corretores que são assim também, né? Então, a Banco Brasil que eu gostei muito, ela veio aqui no nosso escritório, nos deu aula mesmo de como funciona, como que dá lance. Então, ensinou na ponta mesmo ali como que faz, como que trabalha. E eu achei esse ponto muito importante por parte da Banco Brasil. Para muita gente, a Banco Brasil aí ainda é uma administradora de consórcio, né? Mas ela é muito mais que isso, né? Exatamente, Breno. Para quem não conhece, né, vou falar um pouquinho aqui da Bancorbras. A Bancorbras ela é uma empresa já com mais de 40 anos de mercado, e ela nasceu da iniciativa de ex-diretores do Banco Central e do Banco do Brasil, né, como um clube de turismo. A princípio, ela nasceu como um clube de turismo para os funcionários do banco, né, e depois o produto deu tão certo que foi aberto aí para o público externo. E no decorrer dos anos, né, logo depois veio a administradora de consórcio, né, e já faz aí mais de 40 anos. E hoje a Bancorbras, na verdade, ela é um grupo, né, formado por várias empresas, mas dessas várias empresas, as que eu destaco, né, ou seja, a que eu coloco como pilares hoje da Bancorbras, seria a Bancorbras setor de turismo. Sim. E a Bancorbras consórcios, né? Turismo, a gente tem aí a agência, que é como se fosse a CVC, né? Você chega, contrata o seu pacote de viagens da forma que você, né, entender que é melhor para você, que te atende da melhor maneira. E tem o clube de turismo, que é ali onde você paga ali a mensalidade durante, né, um ano ali, e você tem direito a 7 diárias de acordo com o seu plano, né, em hotéis nacionais, internacionais, enfim. E a outra é administrador de consórcios, né, que é o meu setor, que vem crescendo junto, né, com o segmento de consórcios, que é um segmento, né, que mais cresceu aí nos últimos anos. E é uma administradora, né, autorizada pelo Banco Central. Eu digo que eu sou suspeito para falar, mas é a melhor administradora do mercado. Embora, né, quem realmente faz a diferença, né, a gente sabe que é quem está na ponta, né? São os nossos consultores internos, são os nossos parceiros de venda, assim como você, né, que está levando aí o nome da Bancorbras e faz aquele atendimento, né, que é realmente uma consultoria. Então, a Bancorbras é um grupo já, né, bem aportado aí no mercado, com capital, né, aberto, inclusive. Se você quiser se tornar um acionista, você pode comprar nossas ações aí também na Bolsa. Então, é uma empresa totalmente confiável. Não, além da confiabilidade que a Bancorbras tem, a Bancorbras sempre chamou o corretor de seguros, né, para falar assim, olha, vocês aí que têm credibilidade, vem trabalhar com a gente, né, porque vocês têm cliente para isso. E o cliente hoje acredita no corretor, né? Confia, tem cliente que fala assim, oh, só pega e faz, só pega e fecha. Eu já vendia muito consórcio antigamente, o cliente entrava em contato comigo e falou assim, faz uma parcela de 700 reais para mim. Eu falei, de quê? De carro, de moto? Né? Não, qualquer coisa, você faz o melhor para mim. Então, essa confiabilidade, né, que a gente tem no mercado, a Bancorbras chegou em nós, corretores, né, e é uma oportunidade muito bacana de ganhar dinheiro mesmo. A gente tem que ganhar dinheiro, trabalhamos duro, tem que ficar o tempo todo ali, lendo condição geral e tal, e o consórcio dá uma alavancagem tanto patrimonial para a pessoa que está comprando, né, mas principalmente para a empresa corretora que vende ali, né, ele dá uma renda legal. É muito importante ter essa venda, essa opção de consórcio no seu corretor para oferecer para os seus clientes. E aproveitando, até aproveitar e fazer uma pergunta para o Ronei, porque a gente estava até falando aqui nos bastidores que eu, por exemplo, como corretora, vivo isso na pele, a gente acaba deixando o consórcio em segundo plano. Não Sim. É o carro-chefe, não é aquela porta de entrada. E é importante a gente enxergar dessa forma, né? O que acontece, Angélica? Na verdade, essa pergunta ela é muito recorrente, né? Sempre o pessoal me pergunta, mas eu não consigo vender, eu não consigo comercializar, eu não sei como oferecer, enfim. É uma pergunta que sempre acontece nos eventos que a gente faz, né, junto com o Sincor, e é uma pergunta que todos, né, querem saber a resposta.
E agora eu vou passar para vocês, né, a chave, né, do segredo e do sucesso. O que acontece? Muitas das vezes, o que acontece? A gente, né, isso aí não só, né, quem é corretor, mas até às vezes mesmo quem está aqui como consultor interno, espera o cliente chegar até nós, né? Então, ou seja, espera o cliente sentir a necessidade dele e falar, ah, não, agora eu quero comprar um carro e esse carro é para ontem e agora eu quero procurar um consórcio. Então, na maioria das vezes, isso não dá certo justamente por isso, porque o cliente ele vai procurar tarde demais. Vocês vão concordar comigo que o brasileiro ele não tem o hábito de poupar, ele não tem o hábito de se programar. Então, o que acontece? Ele deixa sempre para a última hora. E o consórcio de última hora não é que não dá certo, né? Ele não cumpre o papel dele, que é uma compra mais rentável, né? Uma compra mais programada. O que eu costumo dizer hoje é que a gente consegue atender sim, e o Breno sabe muito bem disso, né? Nós conseguimos atender um cliente tanto no curto quanto no médio ou longo prazo, entendeu? Mas quem que vai definir isso? É a Bancorbras? Não, é o perfil do cliente, entendeu? Então, por exemplo, se o cliente ele quiser um crédito para ontem, porque ele não se programou, a gente consegue atender. Só que na maioria das vezes não faz sentido. Por quê? A operação ela se torna mais onerosa, entendeu? Vai ser um prazo mais curto de pagamento. Então, um prazo mais curto acaba que a taxa se torna maior e aí foge do propósito do consórcio, né, que é uma taxa menor. Talvez ele vai ter que se comprometer, né, com uma parcela mensal maior, entendeu? Então, assim, foge totalmente do que o consórcio oferece, que é uma taxa baixa, uma programação. Então, ao invés do corretor, né, esperar que o cliente vá até ele procurando o consórcio, o ideal é que ele saiba que você tem esse consórcio, que você tem a nossa bandeira e que você trabalha com a Bancorbras, né? E muito do que o Breno falou aí hoje, o consórcio ele não se limita apenas à compra de bens. Por exemplo, o consórcio não é, né, para quem quer comprar o primeiro carro, ou trocar o seu carro, ou comprar o primeiro imóvel, ou a tão sonhada casa própria. O consórcio vai muito além disso. E é justamente isso que a Bancorbras traz, né? É você poder fugir ou sair dessa caixa, né? Porque o que acontece? Hoje, por exemplo, você consegue atender muito bem, através do consórcio, um cliente que é empresário e ele quer, por exemplo, algum capital para poder investir em algum projeto de expansão dos negócios dele, entendeu? Então, o consórcio consegue atender esse cliente. A gente consegue oferecer para ele um capital mais barato, porque nenhuma outra linha de crédito no mercado hoje, disponível no mercado, ela é menor que o consórcio, menor que a taxa do consórcio. Para vocês terem ideia, hoje, dependendo da operação, a gente consegue fazer uma operação onde o cliente vai pagar menos de 1% ao ano. Onde que ele vai conseguir isso? Em nenhum lugar. O pessoal nos comentários aqui estão falando que a rentabilidade para o corretor também, aí a parte da corretagem é bacana da Bancorbras. Já estamos tendo retorno aqui. E elogiaram também, falaram aí dos 40 anos no mercado aí do Rony. Queria saber se é verdade, porque estão colocando aqui nos comentários. O pessoal está compartilhando. Tudo bem que eu tô, né, careca, mas não me coloca tão velho assim, não. 40 anos da Bancorbras, o meu só 17, por enquanto. Agora eu vou te falar quem que tá falando isso aqui, é a Aline, ó, tá pegando peça em você. A hora que eu vi, eu falei, eu vou brincar, porque eu já não sei se tá... Não, eu vou falar para a Aline que eu vou ficar sorrindo o tempo todo na live hoje, porque eu mandei uma foto para ela. Ela falou, você não tira foto sorrindo, não? Eu falei, não. Só foto séria. Não foi com a sua foto, né? A arte ali, que a gente sempre põe, o pessoal põe, né? Ela desistiu quando eu mandei a foto, né, Aline? Falou, melhor deixar sem, oh, meu Deus. Mas é isso, gente. Outro ponto que a gente fez no levantamento pela corretora, logo a gente definiu assim, nós vamos atuar com o consórcio, vamos estudar isso e vamos estudar os nossos clientes. Nós entramos em contato com todos os nossos clientes na época, não lembro se foi 36 ou 38, se chegou a 40, mas vamos lá, 40% dos nossos clientes já possuía consórcio e não era com a gente. Então, tinha direto com os bancos, às vezes as pessoas nem sabiam do que se tratava, apenas pagavam. Aqui foi tipo assim, a gente ficou pé da vida com isso. Assim, gente, por que a gente não estava lá? Enfim, aí a gente começou a trabalhar por conta dessa pesquisa que a gente fez com os nossos próprios clientes.
Cara, e isso acontece muito, viu, Breno? Mais do que a gente imagina. E assim, acontece, é algo assim, que não dá para acreditar, porque às vezes você está com um cliente seu ali há tanto tempo e você nunca tocou no assunto que você trabalha com consórcio. E esse cliente ele está sendo assediado o tempo todo por administradoras, por banco principalmente, né? O banco, o cara, tudo que ele vai conseguir, que ele vai procurar no banco de linha de crédito, o gerente vai, olha, tá, beleza, eu consigo aqui para você, mas você tem que fazer um consórcio aqui para me ajudar. É ou não é? Quem nunca passou por isso, né? Principalmente quem é empresário, né? Ou até mesmo pessoa física, né? Vai lá pegar um empréstimo para algum projeto, né? E assim, o cliente, aí o gerente do banco vai coloca nele ali um consórcio, e aí é o pior consórcio que tem, por quê? Você não vai ter um suporte, né, em tempo integral, o cliente, aliás, o gerente, ele não tem tempo de te acompanhar, entendeu? Ele não vai se preocupar se você está querendo ofertar um lance ou não, ele não vai se preocupar se seu boleto chegou ou não, ele não vai se preocupar em fazer um levantamento do grupo no qual você está participando, para poder, né, estudar a melhor média de lance ou melhor oferta de lance. Então, assim, e aí depois a pessoa fala, eu comprei um consórcio, mas estou pagando, nem sei como que tá a situação e tudo mais. Diferente do nosso trabalho, né? O nosso trabalho é um trabalho justamente de consultoria, né? Você vai entender a necessidade do cliente e vai apresentar para ele uma solução, né? Então, eu até brinco muito aqui com o pessoal que nós somos os especialistas e nós sabemos o que vai atender melhor esse cliente, né? É a mesma coisa de você chegar no médico hoje, por exemplo, fazer uma consulta e aí você virar para o médico, olha, doutor, eu estou com uma dor de cabeça aqui, mas eu acho que uma Neosaldina fica legal, né? Eu vou melhorar. Ele vai falar, não, então para que você veio aqui? Para que você me procurou? Né? Então, ou seja, a gente presta uma consultoria, o cliente fala para a gente qual a necessidade dele e a gente vai mostrar para ele a melhor solução, né? Vai dar para ele a melhor solução. E aí a gente faz isso em cima dos estudos de grupos, né? Estudo de média de lance, né? Como eu falei, e volto a repetir, a gente consegue atender tanto no curto quanto no médio ou longo prazo, mas quem vai definir isso é o perfil do cliente e se é a melhor opção. Muitas das vezes não é a melhor opção para ele ser contemplado rápido, entendeu? Então tem toda... Desculpa, gente. E nada melhor do que a gente mesmo comprar para poder vender, né? A gente está com um comentário aqui, ó. Gente, eu não conheço todo mundo, então é da Maso Corretora. Ela falou, o primeiro carro dela, ela comprou com consórcio, ela tem um amor muito especial, porque só assim ela conseguiu conquistar algo maior no início da carreira. E pagando pouco. Exatamente. É o consórcio cumprindo o papel dele, né? Que é uma programação. Você adquiriu bem de uma forma. Para quem, gente, aí falar, não, consórcio é para quem não consegue poupar, é para quem não tem poder de comprar à vista, é para quem talvez não conseguiu financiamento. É para esse tipo esse perfil de cliente? Mas também é para um grande empresário, por exemplo, que quer, né, investir em algum projeto de expansão dos negócios ou fazer um capital de giro, né? Por exemplo, a Bancorbras é especialista, né, no segmento que é o segmento da saúde, né, os médicos, por exemplo. Né, até falar um pouquinho sobre. Por exemplo, a gente sabe que médico ganha muito bem enquanto ele está na ativa, né, enquanto ele está trabalhando. O que acontece? Muitos desses médicos não têm tempo para se programar para uma aposentadoria. Né? Eles não conseguem ali, né, tirar um tempo para estudar e ver o que ele vai fazer, para quando ele, né, aposentar, ele manter o padrão de vida dele. Então, o que acontece? A gente pode fazer essa consultoria, pode oferecer para ele uma aposentadoria imobiliária através do consórcio. Né? Você vê aí médico com 25, 30, 35 anos, no auge, né, ganhando muito bem. Então, ele começa a investir no consórcio agora, sem pressa, né, no consórcio realmente na sua essência, para que o consórcio se torne, né, uma operação rentável, ou seja, menos onerosa para ele, simplesmente pagando as parcelas. Quando ele menos esperar, foi contemplado, está lá a carta, né, liberada para ele poder comprar o imóvel dele. E aí ele compra aluga, esse imóvel alugado pode, né, vai gerar renda para fazer um outro consórcio, contemplar um outro consórcio e comprar um outro imóvel, entendeu? E assim, né, um atrás do outro. Uma coisa leva a outra, é o efeito dominó. Exatamente. Entendeu? E para os corretores que estão assistindo agora, na prática,
corretor ganha ao trabalhar com a Bancobras? Então, Breno, eu costumo dizer o seguinte, para mim hoje o nosso grande ponto forte, ou o nosso ponto mais forte hoje, não é nem comissão, embora, né, seja uma comissão bem agressiva, né, em consideração aí o que o mercado tem para oferecer. Não é, por exemplo, o nosso portfólio, né, embora nós tenhamos aí prazos e grupos e valores, né, que atende qualquer perfil de cliente, mas o mais importante hoje, que eu gosto de realmente colocar como ponto principal, é a acessibilidade. Que tipo de acessibilidade? Primeiro, acessibilidade aos sistemas, né, da Bancobras. Por exemplo, hoje nós trabalhamos com o Newcom, e no Newcom você tem acesso ilimitado aos nossos grupos, acesso ilimitado às médias de lance desses grupos, né, as cotas disponíveis, né, os prazos. Então, ou seja, isso te permite fazer uma proposta mais assertiva e uma proposta estruturada que atenda exatamente a necessidade daquele cliente. Então, por exemplo, você está hoje conversando, né, com a Angélica. Olha, Angélica, eu tenho aqui esse grupo, que é o grupo 1098, eu acredito que nele você vai conseguir, né, ou a gente vai conseguir a contemplação dentro do prazo que você espera, com o valor que você tem e o valor que você pode pagar. Mas aí ela vira para você, tudo bem, Breno, mas da onde você tirou isso? Aí você fala, não, tá aqui, ó, no Newcom, eu puxei, né, o histórico do grupo dos últimos 6 meses, mas se for preciso, você consegue puxar dos últimos 12, dos últimos 18, dos últimos 24 meses, e você vai fazer, né, ali o histórico do grupo de assembleias, de contemplação, de média de lance. Então, em cima dessas informações, você consegue fazer uma proposta mais assertiva. Então, ou seja, você vai empurrar isso para o cliente? Não, o cliente mesmo vai tomar a decisão dele. Opa, estou vendo aqui que é real, que está dentro do que a gente está buscando, então acho que esse plano realmente vai atender a minha necessidade. Pronto. Aí é checkmate, meu amigo, correr para o abraço, chutar para o gol e aí receber a comissão, que realmente é uma comissão diferenciada, né? A Bancobras hoje, por exemplo, para você hoje entrar na Bancobras como corretor, você vai ganhar, né? Você tem a possibilidade de ganhar o comissionamento máximo hoje, né? Que falando aí em termos de percentuais, né? Hoje o nosso percentual é de 4%, então, independente se você tem uma produção de uma cota de 100 mil ou de 1 milhão, você pode ganhar já esses 4%, entendeu? Vai depender da configuração que foi fechado esse negócio, né? Então, ou seja, não tem aquele negócio de escalonagem, tenho que vender 2, 3, 4 milhões para atingir o máximo de comissão. Não. Você já parte ali de 3,2, né? E pode chegar a 4, né? Que é o comissionamento máximo. E outra, nós não trabalhamos com estorno hoje, né? É um ponto forte também da Bancobras. Porque a gente acredita muito no trabalho que é feito no momento em que você, né, traz esse cliente para dentro da Bancobras. E nós temos aqui também alguns filtros que, né, como que eu posso dizer, ele seleciona esses clientes, né, de uma forma que a gente sabe que a nossa inadimplência está abaixo do que a inadimplência do mercado. Né? Isso aí reflete não só na questão da gente poder ter segurança para trabalhar com uma comissão sem estorno, mas também como até os próprios grupos, que isso é benéfico para o cliente, porque um grupo financeiramente saudável é um grupo que contempla mais, e contemplando mais, a sua contemplação ela acontece de forma mais rápida, a média de lance ela baixa de forma mais rápida, então, ou seja, os lances começam ali, né, uns lances mais altos, mas à medida que esse pessoal vai sendo contemplado, a média de lance vai diminuindo, entendeu? Aproveitando esse assunto aí... Olha o Gustavo falando aqui, 4% só. Ô, Gustavo, não me joga pro mato não, Gustavo. O Jefferson perguntou aqui, acho que até tem uma outra pessoa da Bancobras respondendo também, mas ele falou da disponibilidade em auxiliar nas vendas e quando agenda com o cliente, eu imagino esse primeiro contato, né, do corretor com a Bancobras, esses treinamentos, como que seriam para atender o cliente final mesmo? Então, hoje a Bancobras ela também tem essa política, né, e é uma necessidade, né, que os corretores apresentaram para a gente, que é de estar mais perto de vocês, né? Então, assim, no primeiro momento, quando você se cadastra, tem, né, claro, a gente tem as nossas plataformas de treinamento, né, como a plataforma Treina Consórcio, que é onde você vai ali fazer o seu treinamento inicial, né? Você vai ter ali uma noção básica do que é o consórcio, e depois, né, a gente dá esse suporte, né,
oferecendo treinamentos presenciais ou online, né, não só para o corretor que está ali trabalhando, né, no dia a dia, mas também para aquele que tem uma equipe, né, por trás trabalhando, né, o consórcio ali dentro da corretora dele, entendeu? E nesse primeiro momento é muito importante a nossa participação justamente por isso, para ser mais assertivo nessas negociações, tanto que nós participamos, né, fazemos questão de participar de reuniões com os clientes, né, dos corretores, né, tanto presencial quanto online, né, para a gente poder, né, dar esse suporte inicial para que até que você se sinta, né, apto a estar caminhando sozinho com as próprias pernas e aí daí para frente, né, conseguir fazer aí as reuniões, as vendas, né, as negociações de forma mais assertiva. Mas o suporte sempre vai ter, né? Não só no momento da contratação, né, que é importante, mas também durante todo o consórcio, principalmente no momento da contemplação, que é o que todo mundo espera, né, e que muitas das vezes o cliente ele se frustra nesse momento. Não adianta você fazer tudo bonitinho, fazer um estudo de grupo, estruturar uma proposta, contemplar o cliente, se no momento da contemplação você não conseguir, né, liberar o crédito ali, né, de forma rápida, fazer o pagamento, né, demorar aí 2, 3, 4, 5, 6 meses por um processo de faturamento. Então, essa acessibilidade que eu falei aqui anteriormente é não só acessibilidade ao sistema, é acessibilidade aos setores também. Por exemplo, hoje, se você tiver com um cliente aí, Angélica, que está agarrado com o processo de faturamento, você pode me ligar, olha, Rony, está agarrado aqui o processo de faturamento, o que está acontecendo? Daqui eu já bato o telefone para o Ender, que está na nossa matriz, né, que é em Brasília, e aí ele me fala, olha, Rony, está agarrado nesse ponto aqui, o que dá para fazer? Né? E muitas das vezes a gente pula alguns processos, já manda o documento direto para ele já agiliza. Então essa acessibilidade ela não fica só limitada só ao sistema, né? É a acessibilidade entre os setores também, que é muito importante justamente para dar, né, esse suporte ao cliente, entendeu? Então a Bancorbras ela tem, né, essa política de estar mais perto, né, de acompanhar, de realmente pegar pela mão mesmo e fazer acontecer. Depois, né, caminha sozinho com as próprias pernas e continua aqui com a Bancorbras. Ô, Rony, eu tenho um retorno bem positivo em relação ao Bancorbras sobre isso. Eu tive um cliente no interior, vocês foram lá comigo, visitamos o cliente, batemos um papo, fizemos um plano para ele, colocamos no papel, o cara ficou encantado com o atendimento. Né? Pô, veio meu corretor e veio a administradora aqui para ver minha necessidade. Isso é um baita diferencial de vocês, tá? Vocês estão de parabéns, eu não falo só por mim em si, eu vejo toda a resenha de corretor que a gente vê a galera elogiando, fazer videochamada, sempre a disponibilidade, sempre tem um horário, se não arruma um, não vai em outro, mas sempre vocês tentam atender todos os nossos clientes. E isso, cara, eu queria parabenizar vocês aí, a Andréia também, que sempre dá um suporte pra gente. Parabéns de verdade pela Bancorbras, por esse investimento ao corretor, tá? Cara, inclusive hoje... desculpa, pode falar. Não, porque o Gustavo mandou aqui falando, já que você falou que o Breno deu o depoimento dele, porque ele já atua, né, com parceria com a Bancorbras. Ele quer saber aqui por que os corretores associados ao Sincor vão ganhar aí se a gente adquirir alguma cota aí da Bancorbras. Eu acho que ele está querendo saber para os próprios corretores mesmo, não para vender, viu? Fala para comprar? Lá ele colocou, para os associados adquirirem cotas. Tá bom. Vou falar aqui, ó. Para os associados que adquirirem o consórcio, só amanhã, hein? Vou isentar a antecipação e vou fazer meia parcela até a contemplação. Tá legal? Então, assim, vou isentar a antecipação. Não, isentar a antecipação. Paga só a primeira parcela. Aquela antecipação não tem, que muitas das administradoras cobram como adesão. Então, quem adquirir aí até amanhã, né? Vamos deixar amanhã. Hoje é terça, né? Hoje é dia 3. Qualquer tipo, imóvel, veículo. Imóvel, veículo, né? Que são os dois segmentos que nós trabalhamos hoje, imóveis e veículos, né? Que atende muito bem aí todas as necessidades do mercado. Então, assim, meia parcela até contemplação. E desconto também, eu consigo aqui, vou ver um descontinho aqui na administração também. Até sexta, Gustavo, chorão. Até sexta.
E a gente tem uma presença ilustre aqui, ó, o Ricardão da Allianz, ele mandou aqui, ó, falando como diretor da Allianz, ele já visitou e fez negócios com a Bancorbras. Sim. Hoje eu até ia falar, Breno, quem teve aqui hoje, sabe quem foi? O José da Lemos Representações, que veio por intermédio seu. Foi você que nos indicou, ele falou comigo. Hoje ele esteve aqui. Sabe, eu acho que ele não vai achar ruim de falar o quanto ele produziu, né, no mês passado. 1 milhão e 200 no mês passado. Primeiro mês de produção dele. Brincando, né, cara? Ó, bota aí no papel. Quanto você acha que são 1 milhão e 200? Ah, faz aí. E ele fez 1 milhão e 200 para 4%, hein, galera? Nossa. Faz aí. Você fez aí, Breno? Quem não está cadastrado está perdendo, deixando dinheiro na mesa, né? Exatamente. A ideia, a questão é justamente essa. Tá deixando dinheiro na mesa. Deixa eu só fazer aqui, vamos lá. Quer ver? 1 milhão e 200. Isso é importante. Esses 4%. Olha, deu só 48 mil. Olha lá, o Gustavo tinha feito a conta lá e tinha mandado lá nos comentários. Olha lá, ele mandou lá 48 mil. Então, tá deixando dinheiro na mesa, galera. Quem não credencia, quem não tá oferecendo consórcio, quem não tá com o consórcio no seu portfólio, né, tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. E é o que eu falei, a questão não é simplesmente ter, eu credenciei na Bancorbras, beleza, agora eu vou esperar o cliente cair de paraquedas aqui. Não, gente. Tem que falar, tem que divulgar, tem que, né, fazer live mesmo, fazer vídeo, né, para poder falar que você está, né, ali comercializando o consórcio, está trabalhando, é parceiro da Bancorbras, porque senão esse cliente da sua carteira aí, que já está há 10 anos aí na sua carteira, vai comprar com o seu vizinho, entendeu? Uma coisa que eu fiz aqui que deu muito certo, que eu posso sugerir para os corretores aí, eu comecei por e-mail, só mandando por e-mail, gente, eu tenho consórcio, tá aqui o valor da parcela, crédito, e comecei a ter retorno assim, fantástico, só com isso. O trem foi ficando bom, né, a gente vai empolgando, mas aí vamos melhorando, falei, não, vamos fazer uma visita. Aí começou a visita, falei, gente, tem que visitar, porque muita gente só pegava, olhar o valor assim, não, legal, depois vai contar. Aí a gente, né, fez esse trabalho de, a pessoa se interessou em ir lá visitar, tivemos um retorno assim, maravilhoso. Foi muito legal. Eu costumo dizer que é justamente isso. Você tirar ali um tempinho do seu dia, seja 15 minutos, meia hora, né, no início da manhã, no final da tarde, durante o dia, cara, vai ali, manda os e-mails, né, faz uma postagem, né, manda aí alguma coisa sobre consórcio para os seus clientes. Lembra ele que você tem o consórcio, né? Porque, como eu falei, se deixar por conta do cliente, cara, ele vai procurar só quando tiver com a corda no pescoço. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, né, o cliente ele se frustra e também nós, como corretores, como vendedores de consórcios, nós também vamos nos frustrar. Porque, o cara, eu não consigo atender esse cara porque ele não tem perfil para uma contemplação de imediato e acaba ficando mesmo frustrado mesmo. Então, ou seja, para evitar essa frustração de ambas as partes, o que a gente tem que fazer? Programar, galera, programar. O consórcio, ele nasceu com essa ideia de se programar e é essa ideia sempre que vai prevalecer no consórcio. Então, quem se programa, paga menos, quem se programa não se frustra, quem se programa consegue realizar os sonhos, seja da casa, do carro, seja de um projeto de expansão dos negócios, seja, né, investindo. Por exemplo, hoje, né, para você oferecer, eu sou capaz até de desafiar aí os corretores de XP, de BTG, tudo. Cara, o melhor investimento hoje, o que te traz mais rentabilidade é o consórcio. Porque se você colocar hoje na ponta do lápis um consórcio, vamos colocar de imóvel de 15 anos, o valor que você aporta até a contemplação sempre vai ser menor do que o valor que você vai ter disponível no momento da contemplação. E esse valor, né, pós-contemplado, ele vai se pagar. Porque você comprou um imóvel, igual um gap aqui, né, do que a gente pode fazer. Locação de imóveis, não locação tradicional. Né? Hoje a gente sabe, por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, coração financeiro do país, né? Tá acontecendo muito, o que eles estão construindo? Estúdios, apartamento tipo estúdio, né? Então, apartamento tipo estúdio, apartamento de 30, 25 metros quadrados, no preço aí de 200, 300 mil, para locação através de Airbnb e de Booking, né? Que a vacância é muito menor, né? Ele vai estar sempre ali locado,
porque gira muito, e você ganha muito mais. A rentabilidade chega a 2% ao mês, dependendo da localidade. Entendeu? Se for perto do hospital, perto de uma faculdade, uma área mais, né, movimentada. Então, o que acontece? É muito melhor do que uma locação tradicional, que você loca um imóvel, compra uma casa no interior, por exemplo, e loca para um inquilino que vai ficar ali 2, 3 anos, que vai desgastar o seu imóvel, que o aluguel não vai ser tão rentável, entendeu? Então é muito melhor. Então faz o consórcio, compra um imóvel, alugou, né? Esse imóvel ele consegue pagar a parcela do consórcio e te possibilita adquirir mais 2 novos consórcios. Então eu tenho até uma tabelinha ali, depois eu vou dividir com vocês, né? Tipo, comprando, tendo 7 imóveis em 10 anos, né? É um ciclo, né? Você vai naquele ciclo. É um ciclo. E aquela história que eu falei, é um efeito dominó. Um leva ao outro, que leva a outro, e leva a outro. A cada um imóvel que você tem, você compra mais 2. Entendeu? Só com a rentabilidade desse consórcio. Entendeu? Agora, então, assim, perguntaram aqui no chat se tem aquele consórcio, tipo de prestação de serviço para cirurgia plástica, por exemplo, uma reforma. Então, hoje, Angélica, a Bancorbras, o consórcio de serviços, nós demos uma pausa, tá? A gente tinha até alguns meses atrás, mas a gente deu uma pausa, né? Não que não vá ter novamente, pode ser que lá no futuro, né, a gente entenda que a necessidade de ter novamente o consórcio de serviço, ela surja, mas assim, hoje no momento nós não temos. Hoje nós trabalhamos exclusivamente com consórcio de automóveis e de imóveis, né, que como eu falei, a gente consegue atender muito bem aí as demandas do mercado, né, tanto o cara que quer comprar um imóvel, quer fazer uma reforma, quer construir, né, quer comprar um lote, ou até mesmo para fazer um investimento, né, e aí no caso levantamento de capital, o cara tem um imóvel, ele faz o consórcio, dá um imóvel em garantia através do sistema ali de compra e venda, e o dinheiro cai ali, né, para ele limpinho, para ele poder investir na empresa dele. Exato. E, inclusive, tem muita gente, né, que acha que eu vou fazer um consórcio porque eu quero comprar alguma coisa. E não é bem isso, né? Hoje, pelo menos aqui na nossa corretora, a gente vende muito mais para quem quer investir do que alguém que quer comprar um imóvel, por exemplo. Obviamente, a gente vende para a troca de veículos, né, que é a pessoa que está querendo trocar o carro ali, mas hoje nossas maiores vendas aqui são para pessoas que têm dinheiro ali parado e que quer fazer virar e quer fazer mais dinheiro. Exatamente, é o que eu falei. Hoje a Bancorbras ela é especialista nesse tipo de operação, tá? Então, assim, a maioria dos nossos consultores internos e também os nossos parceiros começaram a entender isso, que realmente é o nicho que a gente tem que atacar. Né? Não que você não vá atender esse público, né? O cara quer comprar o primeiro carro, quer trocar o carro, quer comprar o primeiro imóvel, a gente consegue atender. Exato. Só que o que tá alavancando hoje, né, as operações é esse público diferenciado, onde você sai da caixinha, onde você entende o que realmente é o consórcio, onde você vê as possibilidades que o consórcio oferece e aí você começa a trabalhar essas possibilidades, né? Que aí você vai atrás, né, do cliente que está na sua carteira aí, que é um empresário. Olha, seu José, estou aqui com uma linha de crédito para você aqui, com juros abaixo de 1% ao ano, entendeu? Quem não vai querer te ouvir, pelo menos? E aí na reunião a gente vai mostrar para ele, né, como funciona, entendeu? Então, assim, outro segmento que a gente pode atacar, construção civil. Poxa, construção civil tem 3 tipos de construtores hoje, né? Aquele que trabalha com o capital do banco, né? Geralmente ele trabalha com 50% do banco, 50% dele. Aquele que trabalha com o capital de investidor, né? Então o investidor vai tomar ali parte do lucro dele, e aquele que trabalha com o capital próprio. No capital próprio, por exemplo, esse construtor ele vai ficar muito limitado, porque ele tem um capital ali, faz 2 casinhas, vende 2 casinhas, faz 2 casinhas, vende 2 casinhas. Ou ele tem tanto capital que ele não precisa, né, buscar no mercado. Beleza, é uma opção dele, né? Quero trabalhar com o meu capital. Já os outros 2 perfis, né, que vão pegar aí o cara que tem aí um consórcio, né, aliás, que tem um consórcio, desculpa, que pega aí o capital do banco. Cara, o consórcio ele é muito mais barato do que qualquer linha de crédito para construtor, né, que o banco oferece. Então, ou seja, você tem já ali 50%, né, que dá para a gente trabalhar. Então, muitas das vezes eu coloco o consórcio como uma ferramenta de alavancagem de capital real. Porque o que ele faz? Ele pode duplicar o capital que você tem, pode triplicar, ou até
por mais vezes. Mas isso vai depender do quê? Da sua programação. Se você precisa mais rápido, a gente consegue duplicar. Você dá 50% de lance, 500 mil pegou 1 milhão. Se você tiver mais tempo, você pode talvez triplicar. 500 mil fazer 1,5 milhão. Ou 4 vezes mais, 5 vezes mais, e assim por diante. Depende da sua programação, né? E o cara que trabalha com capital próprio, investidor, como eu falei, o investidor vai tomar parte do lucro. Então, ou seja, tira o investidor de cena, né? Pega esse capital que você tem, dá um lance no consórcio, pega o capital, né, de forma integral e investe aí, né, na construção, no empreendimento. Legal. Rogério, tem perguntas aí? Tá cheio, né? Ó, o Gustavo mandou aqui, imagino que ele já esteja perguntando, porque está com a cabeça lá em Diamantina, corretora real, imagino que a pergunta dele já tenha a ver sobre isso, que ele está perguntando sobre as igrejas, se elas também podem ser um público-alvo para o consórcio. Sim, pode sim, inclusive, né, também é uma operação que a gente também é especialista, né, nesse público. Igrejas, lembrando, pessoal, igrejas evangélicas, né, que tem o CNPJ ali certinho, porque esse tipo de empresa, eles não têm crédito no banco por um detalhe. Para falar a verdade, eu não sei 100% como funciona, tá? Mas eu sei que a gente consegue sim, tem pessoas aqui que a gente consegue, né, trocar uma ideia e ver passo a passo como é feito, né? Mas eu sei que o CNPJ deles não permitem eles terem, né, pegarem o capital no banco, por uma questão do banco, né? Já que na Bancobras não, na Bancobras a gente consegue fazer. Inclusive já fizemos várias vezes, né, vários empreendimentos, né, igreja, hotel, empreendimento tipo, né, moradia, estrutura para condomínio, né? Então, assim, estrutura, né, de asfalto, iluminação, tudo isso você consegue fazer aí através do consórcio. Perfeito. E principalmente em reforma de condomínio, né, Rony? Tá bem alto aí, galera vendendo para os síndicos aí, né, falando assim, vamos fazer aqui que uma hora vamos ser contemplados, nós fazer uma reforma que tem que ser feita. Exatamente. E é isso que eu falo. Por exemplo, o que a gente está conversando aqui hoje, quem está acompanhando a gente aí, talvez, né, não tenha ouvido falar, né, sobre o consórcio dessa forma como a gente está falando, é isso que o consórcio realmente é. Né? É muito mais do que a compra de um carro, a troca de um carro, a compra do primeiro imóvel, ou para aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro. Nada a ver com isso. Principalmente essa que não consegue guardar dinheiro. É para quem realmente investe, sabe dar valor ao dinheiro e sabe trabalhar o dinheiro que tem. Né? Então, assim, o consórcio, se a gente for falar das opções que nós temos hoje através do consórcio, a gente fica aqui até amanhã. Né? Dá para fazer muita coisa mesmo. Só que, como eu falei, é programar. Né? Como eu costumo dizer, o consórcio ele é bem parecido com o seguro, né? Nesse sentido. Porque o seguro a gente faz ali, mas para não usar. Né? Mas se der algum problema, a gente tem ele ali, beleza, tá ali, tá salvo, tá tranquilo, né? A gente vai proteger o nosso patrimônio. O consórcio é a mesma coisa, você vai fazer o consórcio quando você não precisa dele. Né? Você vai fazer o consórcio, eu vou fazer o consórcio hoje porque, né, eu tenho uma grana aqui, quero investir para lá na frente, né, eu colher os frutos desse investimento. O consórcio é isso, é a essência do consórcio, programação. Né? A gente não pode esquecer disso. E aí isso passa muito pela parte da frustração, quando você não consegue, né, deslanchar, vamos dizer assim, né, na venda de consórcio, é justamente isso, porque você está preocupado com aqueles clientes que não se programaram durante uma vida inteira, né, que chega para você com a corda no pescoço e quer que você resolva a situação dele, quer que você apague o incêndio que ele causou lá atrás. E não, esse cliente aí a gente vai virar para ele, meu amigo, muito obrigado, eu não consigo te atender, dependendo do perfil, claro, vai lá e faz o financiamento, ou procura uma outra alternativa, né? Então, assim, é muito isso, a gente puxar o cliente para a realidade e falar, olha, se você não se programar agora, vai passar mais tempo, você vai continuar sem esse investimento e lá na frente você vai se arrepender de não ter começado agora. Entendeu? Mas volta a falar, se tiver o cliente que quer para ontem, a gente tem um grupo também, mas você vai conseguir pagar uma parcela de tantos. Sim. Inclusive até tem. Olha só, eu tenho um corretor de Ipatinga, parceiro nosso, a corretora, né? Até a minha última viagem lá, a gente conversou e tudo, e depois ela veio com um caso para mim. O cliente, ele tinha acabado de assumir um financiamento, né? Não lembro se foi, né, direto com o dono do imóvel, que ele ia pagar 100 mil reais por mês de um imóvel de 1 milhão e 200, 1 milhão e 400, né?
E aí, o que acontece? A gente conseguiu, né, oferecer para ele uma proposta onde ele pagaria 67 mil reais por mês. Olha. Porém, depois da contemplação, né? E é um grupo que está em 22 meses, No mês passado teve 2 contemplações, só tem mais 2 clientes para serem contemplados. Depois de contemplar, não tem mais ninguém. Então, ou seja, é um consórcio onde o cara consegue contemplar rápido, porém, a parcela antes da contemplação é de 5 mil, depois vira 60. Se o cliente tiver perfil para isso, a gente consegue atender. Exato. Entendeu? Aí tem que ver o perfil do cliente. E para ele fazer sentido também. Por exemplo, opa, peraí, eu vou sair de uma parcela de 100 para pagar 67, vou estar aí, né, economizando 33 mil. Entendeu? Depois eu tô com um bem na mão, faço mais dinheiro ainda. Então, às vezes o cara nem olha a taxa, ele só pensa assim, ó, estou pagando menos, cabe no meu orçamento, exatamente. Pode tocar. E tem uma coisa que eu falo sempre em relação à taxa, é justamente isso, Breno. Não existe taxa alta, existe a necessidade do cliente. Por exemplo, se o cliente vai, beleza, eu pago uma taxa aí de 20%, mas eu quero esse dinheiro na mão porque eu consigo fazer muito mais que isso. Exatamente. E falando ali no perfil do cliente, né, tem 2 perguntas aqui também que fizeram, referente à idade limite para compra de cota e referente à questão de saúde, se tem alguma questão aí de análise de saúde para adquirir as cotas, ou contemplar, né, no caso também. Hoje, Angélica, o limite de idade é 16 anos, né, para adquirir, só que aí depende da assinatura dos pais também, né, a partir de 16 anos. E a idade máxima, ela tem que ser no máximo 80 anos, considerando o prazo do consórcio. Tá? Por exemplo, se ele tem 60 anos hoje, ele consegue contratar um consórcio de imóvel com 20 anos para pagar. Que aí no término do consórcio ele vai estar com 80. Entendeu? Seria esse limite. Só que aí tem a questão. A Bancorbras hoje também é um ponto forte nosso. Nós não somos engessados, né? É isso, pronto e acabou. Não. Traz o caso, nós vamos estudar, vamos olhar, e aí a gente pode dar ok. Não que é 80, não dá. Entendeu? Já atendemos vários clientes aqui, né, com 70 anos, 72 anos, contratando consórcio de 15, 20 anos, porque a Bancorbras entendeu que é um cliente que tem um perfil que não vai trazer problema, né, para a saúde financeira do grupo. Então, isso também é um diferencial da Bancorbras, né? Como eu falei, a gente escuta a situação e tenta resolver da melhor maneira, né? A gente vai avaliar e falar, olha, dá para fazer, não dá para fazer. Né? Não é simplesmente, não dá e pronto, entendeu? Exatamente. Você fez foi a pergunta só da idade, né? Teve outra? Se tem análise de saúde para comprar ou contemplar. Na verdade, não, porque hoje nós não trabalhamos com seguro prestamista, tá? A Bancorbras hoje ela trabalha somente com taxa de administração e fundo de reserva. E é importante dizer que o nosso fundo de reserva ele não ultrapassa 1,5%. Tem algumas administradoras que cobram 4%, 5%, até pouco mais. Né? A gente aqui é o máximo 1,5%, não tem o seguro prestamista. Inclusive, para quem é corretor, né, e tem aí o seguro, né, de vida, seguro saúde, aí, ele pode comercializar a parte para esse cliente que faz questão, né? Porque alguns clientes fazem questão de ter o seguro, né? Então, por exemplo, se ele fizer questão do seguro, você pode fazer um plano do seguro para ele à parte aí. Perfeito. Sobre o corretor na real, hein? Todos os corretores estão aí, vão embora dia 6 a dia 8 de agosto, em Diamantina. Bancorbras é a parceira nossa que vai estar lá. E conta aí, dá um spoiler pra gente, qual que é a surpresa que a Bancorbras vai fazer com os corretores lá em Diamantina. Então, eu sou péssimo para spoiler, nossa senhora. O que acontece? Porque às vezes eu não posso falar, porque senão eu conto tudo, então eu tenho que me segurar. Na verdade, em relação ao corretor na real, a gente vai estar lá, né, como patrocinador, né, Guarda-Mor, né, aquela cota lá mais top que tem. O que eu posso dizer em relação ao corretor na real, quem gosta de uma cervejinha, lá no nosso espaço a gente vai estar lá no mercado, né, a gente vai estar ali na parte do mercado antigo, né, mercado velho que fala. Inclusive vou até fazer uma visita técnica lá no dia 16, a gente vai dia 16 e volta dia 17.
Então, se tiver corretor aí de Diamantina, a gente pode até marcar aí uma reunião, um almoço, um café, para a gente poder trocar uma ideia pessoalmente, né, para poder se conhecer, enfim. Mas aí é isso. O que eu posso dizer por hora sobre o Corretor na Real é isso. Quem gostar da cervejinha, lá no nosso espaço vai ter uma cervejinha para tomar enquanto a gente fala ali de negócios, network, possibilidades, né, vendas e ganhos e alavancagem, né, tanto por conta do cliente, né, por parte do cliente, quanto da nossa parte também. Sim. Inclusive, gente, está acabando, hein? Quem não fez a inscrição ainda, entra no site lá, www.corretorareal.com.br. Últimas unidades, tá? As maiores seguradoras estarão no evento, o CEO lá da seguradora estarão lá também, não tem disponibilidade de fazer negócio. Você lá, Rony, é um momento importante também da galera, né? Sentar com você, conversar, tirar dúvidas, de você marcar de um cafezinho lá na corretora, você é muito desse, né? Se tiver que visitar cliente, principalmente tomar o café lá na corretora, você tá junto, para serrar lá, né? Que é um serrote. Mas é uma oportunidade legal dos corretores estar lá, se aproximar cada vez mais das administradoras, das seguradoras, né? Então, essa oportunidade vai ser um evento totalmente diferente do que já teve aqui em Minas Gerais, não teve nada igual, né? No Brasil, eu falo do Brasil. Não teve nenhum evento que falou assim, vamos fechar uma cidade do interior e vamos tacar corretor de seguros lá dentro, vamos tacar seguradoras, administradoras, parceiros, fazer aquele trem ficar lindo, né? E qual que é a sua expectativa aí desse evento? Dá para cobrar lá junto com a gente? Cara, eu posso falar que a gente está bem apreensivo, né, para esse evento, assim, né, e estamos esperando aí já, né, desde que o Gustavo lançou essa ideia, nós compramos realmente a ideia, achamos sensacional aí da parte do Syncor, realmente é algo totalmente diferente, né, nunca visto antes, e é, assim, algo realmente para não só uma experiência, né, em questão de negócios, mas também uma experiência, né, turística aí, para você poder aproveitar, conhecer quem não conhece Diamantina, enfim, né, e tipo, casou bem, né, e até mesmo o título, né, Retorno é Real, para cair na real, porque muitas das vezes a gente, né, eu costumo dizer, a gente talvez reclama ali, mas o que você está fazendo para poder mudar, né, o que você está fazendo de diferente, né, pô, beleza, não deu certo com o consórcio, mas por quê? Será que o problema é o consórcio? Será que o problema é você? Será que o problema é o cliente? Né? Muitas das vezes a gente se barra nisso, né? Pô, não deu certo, né? Mas eu não tentei de outras formas. Tentei, né, ali, ou nem tentei, né? Já tipo assim, eu costumo dizer que a ideia, né, a ideia pronta, ela já nasce abortada. Por quê? Você nunca vai estar pronto para nada. Você nunca vai estar pronto para nada. Você vai ficando pronto durante o processo. Se você for esperar estar pronto, a ideia já morreu e você nem sabe. Entendeu? Então, assim, não espera, cara. Não espera estar pronto, né? Mete as caras. A gente está aqui justamente para isso, para dar o suporte para vocês, para acompanhar vocês, como eu disse, pegar na mão mesmo, né? E caminhar juntos. Porque parceria é isso, cara. O sentido da parceria, né, é isso, é estar junto, né, parceiro é parceiro, pô, tem que estar do lado ali, né, e é isso que a gente tem aqui para oferecer para quem, né, para todos do Syncor aí, né, os nossos parceiros já, né, que já são cadastrados, quem tiver interesse em cadastrar aí aqui na Bancorbras, é justamente isso que a gente, né, tem para oferecer, é uma parceria, né, realmente, né, no sentido real da palavra ali, entendeu? Então, assim, não espera estar pronto, cara, a gente vai fazer esse processo junto, né? A gente tem aqui como dar todo o suporte para você, até que você desenvolva esse outro lado e comece aí, né, a trabalhar tranquilo, de forma autônoma aí, caminhando com as próprias pernas, entendeu? Mas assim, em relação ao corretor na real, tipo, já estou contando as horas aqui, são mais 2 meses, né? Inclusive, aproveitando, gente, a gente ainda tem mais uns minutinhos. Tem uma pergunta aqui do Ricardão, que ele tinha mandado antes, eu tinha passado, eu não tinha visto, que ele pergunta, eu tô sentindo que vai sair uma cota aqui, hein, que ele tá fazendo bastante pergunta de quem quer comprar, quem tá querendo adquirir uma cota. Aproveita as condições. Se ele pode adquirir e colocar em débito automático, ou como que é a forma de pagamento das parcelas. Então, Hoje a gente trabalha em débito automático para quem tem conta no Banco do Brasil, tá? A gente provavelmente, né, no futuro aí deve abrir para outros bancos também, mas por enquanto só quem tem conta no Banco do Brasil consegue colocar, né, em débito automático.
Porque, na verdade, se você pegar o consórcio, o sentido do consórcio é um investimento, né? Quando você coloca em débito automático, tudo bem que é uma, né, como se diz, né, uma comodidade, mas a gente entende que fica meio que uma obrigação de pagar, né? O consórcio não é uma obrigação, é um investimento. Você está fazendo ali, né, como investimento. Mas, assim, hoje nós temos essa opção, né? Para quem quer aí, o débito automático que tem, aí a conta do Banco do Brasil é possível colocar em débito automático. Exatamente. Então, turma, vamos encerrar nossa live aqui. Agradecer o Rony, a Bancobras pela presença, como sempre, nos apoiando o Sincor. Corretores que não tem cadastro aí, façam cadastro na Bancobras. Pode chamar o Rony no Instagram dele. Isso. Pode me seguir aí. Pode seguir ele, chamar aí, porque a gente quer que a força do corretor aumente cada vez mais. Igual eu digo muito para vocês aí, né, Rony? O corretor vai lá e já faz o cadastro. Esse amigo nosso já vendeu 1 milhão e 200. E quanto mais esses corretores vendem com propriedade, né? Vende o correto, né? Porque hoje a gente sabe que o mercado de consórcio, principalmente, tem picareta tudo qualquer lado, né? Inclusive em corretor de seguro. Mas quando o cara faz uma venda bem feita e construtiva, o retorno é para a categoria inteira, né? Então, para todo mundo ali se dá bem. Então, corretor de seguros, façam o cadastro lá na Bancobras. Vai ser bom demais para vocês, principalmente no bolso, tá bom? Tem mais alguma consideração aí, Angélica? Só convidar, vou deixar o Rony finalizar ali, o que ele quiser falar, mas só reforçar o convite aí para o Corretor na Real. O meu ingresso já está adquirido, a minha estadia também, já estamos em momentos finais, né? Contagem regressiva, já é em agosto, né? Vai passar rapidinho e vai ser um evento a céu aberto. Gente, a hora que eu vi a ideia, eu achei assim maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Diferente de tudo que a gente vê no mercado. E quem participar agora dessa primeira edição, porque eu tenho certeza que vai ser a primeira edição, gente, vai ser para abrir portas. Nós vamos ser copiados, isso tudo que eu estou falando. Os outros todos vão vir aí depois querendo pegar essa ideia do Sincor de fazer uma coisa aí diferente. E o Sincor está dando esse pontapé, então reforçar o convite. Com certeza. Então, pessoal, eu tenho aqui, em nome da Bancobras, realmente agradecer ao Sincor, né, agradecer você, Breno, Angélica, também ao Gustavo, nessa parceria que já vem aí, né, de alguns anos aí, né, sempre, né, fazendo de tudo aí para que a gente consiga, né, oferecer para os corretores aí uma melhor condição, né, condições realmente que seja interessante para o corretor, que seja interessante, né, para os clientes, principalmente. Então, assim, realmente uma parceria que deu certo e vai continuar dando certo, né, e nós estamos aqui justamente para somar, né? Como eu falei, a nossa ideia é justamente ser um parceiro, realmente um parceiro, né, que pega na mão, que leva vocês para, né, um outro patamar mesmo, né, tanto de ganhos quanto de conhecimento, enfim, né, é justamente isso que a Bancobras quer hoje, e quem se cadastrar aí, né, pode contar comigo, né, o Breno sabe aí, enquanto a gente, né, tenta aí ao máximo dar um suporte para vocês, né, claro que, né, às vezes a gente não consegue dar uma resposta ali de bate-pronto, mas sempre que dá um tempinho ali, opa, peraí, vamos lá, entendeu? Então, assim, a gente tenta bater as agendas justamente para poder fazer esse acompanhamento o mais perto possível. Então, assim, né, quem tiver aí interesse pode nos procurar, né, pode me seguir lá. Eu confesso que o meu Instagram não é muito interessante por enquanto, porque eu não sou de postar muito, mas a partir de agora eu vou ter que começar a postar. Né? Então, assim, mas em breve aí, né, vai ter bastante conteúdo lá sobre o consórcio, né? Principalmente se vocês vierem fazer parte, né, da Bancobras, e aí nós vamos colocar ali justamente aí os cases de sucesso de cada um de vocês, né? Como do Breno, como do José lá, da Lemos, né? Que são cases aí de sucesso que nós temos aí na Bancobras, e temos orgulho de ter participado desse processo, né? E com certeza, né, a gente vai muito mais longe juntos aí. Como diz, né, o ditado, sozinho você vai mais rápido, mas juntos você vai mais longe, né? Mais longe. Então é isso, gente. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigado, boa noite. Obrigado, Brenão. Até a próxima, viu? Em breve tem mais. Até mais, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau.